agora que a gente já aprendeu a computar os tempos de términos dos vértices, e a gente também estabeleceu a relação entre o vértice com o maior tempo de término e os componentes fontes, mais precisamente o fato de um vértice ter o maior tempo de término garantir que ele está num componente fonte, vamos voltar a atacar o nosso problema original, que corresponde a detectar componentes fortemente conexos de um grafo orientado. E para lembrar vocês onde que a gente estava, o nosso interesse era encontrar vértices que estavam em componentes que eram sorvedouros. Por quê? Porque a busca a partir de um vértice de um sorvedouro, uma busca que a gente fizesse ali em um vértice de um sorvedouro, era capaz de encontrar todos os vértices de uma componente fortemente conexa e nenhum a mais. Era essa a intuição. Ele encontra todos que estão na componente fortemente conexa e nenhum a mais que não esteja. Então encontra corretamente aquele componente, aquela componente, aquele conjunto de vértices. Pelo menos era essa a nossa intuição. A gente vai fazer mais algumas demonstrações até o fim da nossa aula, mas vamos seguir essa intuição por enquanto. O negócio é que, como eu acabei de lembrar a vocês, a gente sabe agora encontrar vértice que está em componente fonte. É isso que a gente aprendeu a fazer usando tempo de término, com a demonstração que a gente fez, tudo. A gente tem, então, um algoritmo para encontrar vértices que estão em componentes fontes. E fica a pergunta, como que isso ajuda a gente a resolver o problema? Poxa vida, eu queria encontrar um vértice que estava num componente sorvedouro. Era a partir daí que eu ia encontrar o componente fortemente conexo, um pelo menos, né? E a ideia seria iterar, assim, vai removendo um componente fortemente conexo, daí encontro o próximo do que sobrou e assim por diante. Mas eu sei encontrar componentes fontes, mais precisamente vértices de componentes fontes. Como que eu faço, então, para lidar com isso? Tem uma sacada muito interessante, eu sugiro até que quem quiser pensar como usar o algoritmo que a gente tem para localizar vértices de componente sorvedouro, pause agora e pense um pouquinho, porque é uma sacada muito legal, mas que vocês são perfeitamente capazes de ter, então fica a sugestão. Indo então para a resposta disso aí, como que isso nos ajuda a resolver, o que a gente vai fazer é começar o nosso algoritmo, o nosso procedimento para resolver o problema dos componentes fortemente conexos, invertendo a orientação dos arcos. Pensem comigo, o que é um componente fonte? Pela nossa definição, um componente fonte é um componente que só tem, que pode ter arcos saindo dele, mas certamente não tem arcos entrando nele. Então, se a gente pensar assim, olha, é um conjuntinho de vértices que até pode ter arcos assim, mas com certeza não pode ter arcos assim. Isso aqui é proibido. Tá? Com certeza não vai ter. Isso é a cara, que é a intuição do componente fonte. De modo semelhante, um componente sorvedouro, assim, só sorve, é um componente que pode ter arcos entrando, mas certamente não pode ter arco saindo. Tá? O arco saindo é proibido, assim como aqui no fonte o arco entrando é proibido. Quando eu inverto a orientação de todos os arcos, o que acontece com o meu grafo? Vamos pensar. Primeiro, eu não quebro a conectividade do grafo em si, né? A conectividade simples, né? A conectividade fraca, melhor dizendo, porque onde existia um arco vai continuar existindo, ele só mudou de orientação. Um componente fonte, quando eu inverter os arcos, todo mundo que estava saindo passa a entrar. E se eu fizer a inversão dos arcos, todo mundo que estava saindo passa a entrar, e como ele não tinha arco entrando, com a inversão, ele não vai ter arco saindo. De modo semelhante, um componente sorvedouro, todo o arco que estava entrando passa a sair. E se ele não tinha arco saindo, agora ele não vai ter arco entrando. Né? O azulzinho aqui é o grafo reverso, que a gente vai chamar. Né? Para não ficar mais confuso ainda o desenho. O azulzinho eu estou indicando o grafo reverso. Então, o que aconteceu? Um componente fonte se tornou sorvedouro, um componente sorvedouro se tornou fonte. Né? Se ele tinha apenas arcos entrando, agora ele tem apenas arcos saindo, e vice-versa. E então quer dizer que se eu usar o meu algoritmo que detecta vértices que pertencem a componente fonte no grafo reverso, eu estou encontrando um vértice que é componente fonte no grafo reverso e, portanto, é sorvedouro no grafo original. E é essa sacada que a gente vai usar, por isso a gente vai começar a resolver o problema invertendo a orientação dos arcos. A partir daí, uma vez que a gente inverteu a orientação dos arcos, a gente vai realizar o loop da busca em profundidade para calcular tempos de términos, tá? No grafo invertido. E, portanto, a gente vai encontrar, como eu acabei de dizer,
os tempos de términos vão nos dizer quem são vértices que pertencem a fontes do grafo invertido e, portanto, a sorvedouro do grafo original. Né? Fonte do grafo invertido vai corresponder a sorvedouro no grafo original. Então, é essa a ideia. Mas eu quero deixar um quiz aqui para vocês, para pensar, né? Porque não é tão óbvio assim. Tomem cuidado com as coisas óbvias, tá? É bom pensar com detalhe no que a gente faz. Eu vou argumentar para vocês que isso aí que a gente está fazendo funciona porque quando a gente inverte todos os arcos, a gente não altera quais vértices pertencem, a gente não vai alterar os vértices que pertencem a um componente fortemente conexo. Quer dizer, a gente não vai mudar os componentes fortemente conexos do grafo. A gente vai mudar quem é fonte vira sorvedouro, né? Vai mudar um monte de orientação, mas os conjuntos de vértices permanecem o mesmo. E eu quero que vocês pensem no porquê. Tá? Tem a ver com a própria definição do que é um componente fortemente conexo. Fica aí o exercício para vocês mostrarem que de fato não altera, né? Que se um conjunto de vértices estava num componente fortemente conexo, depois que eu trocar todos os arcos, ele continua lá. Bem, prosseguindo então, deixa eu formalizar aqui, apresentar o pseudocódigo do nosso algoritmo, ou melhor dizendo, do algoritmo de duas passadas de Kozarajo, é o algoritmo famoso que a gente está estudando, a gente está construindo para conseguir chegar nele, né? Esse algoritmo de duas passadas, como o nome já sugere, né? Ele vai passar duas vezes pelo grafo. Ele vai primeiro, antes de fazer uma passada de busca pelo grafo, ele vai calcular o G reverso. Então eu começo aqui invertendo os arcos do meu grafo G. Construo o G reverso. Daí, como eu já comentei, a gente faz o loop da busca em profundidade, que calcula tempo de término, a gente já estudou como faz isso, em G reverso, muito importante, em G reverso. E com isso a gente vai ter os tempos de término que vão me indicar quem são vértices que estão em sorvedouros do grafo original. E daí eu vou fazer, para finalizar essa parte que a gente não tinha falado ainda, um loop de busca ali em profundidade, em G, dessa vez, começando cada busca por um vértice ainda não visitado. Né? Então cada busca aqui ela começa por um vértice não visitado, e isso aqui é muito importante, em ordem decrescente de tempo de término. Então a ideia é que o primeiro vértice que eu vou pegar pertence a um componente fortemente conexo. Perdão, o primeiro vértice que eu vou pegar pertence a um componente que é sorvedouro, né, porque ele tem maior tempo de término na busca feita no grafo reverso, então ele é fonte lá, é sorvedouro aqui, ele pertence então a esse componente. Quando eu fizer a busca a partir dele, a nossa ideia, a gente vai provar isso, mas é que a gente vai localizar corretamente todos os vértices desse componente fortemente conexo ao qual ele pertence. Todos esses vão estar marcados como visitados. Então, o fato de que eu não faço mais busca a partir deles, né, eu sempre começo a busca em um vértice não visitado em ordem decrescente de tempo de término, é que eu vou na prática ali, é como se eu tivesse removido aquele componente, e daí eu vou localizar o vértice com maior tempo de término do grafo que sobrou. Eu não preciso calcular tempo de término de novo, tá, gente? É só seguir em ordem decrescente. O próximo vértice que eu encontrar, e seguindo a ordem decrescente de tempo de término, que ainda não tinha sido visitado, é um vértice que está num componente sorvedouro do grafo que sobrou. Do grafo que sobrou depois que eu removi aquele primeiro. E assim, iterativamente, eu vou removendo um por vez. Um componente fortemente conexo por vez. Bem, essa aqui é a ideia. Eu vou repassar ela bem rápido falando agora, para daí a gente olhar o código. Eu vou mostrar aqui a implementação em C do algoritmo de Kozarajo. Então, 3 passos principais. Reverte o grafo. Passo número 1, reverte o grafo. Passo número 2, faz a busca em profundidade para marcar tempo de término no grafo reverso. Daí você consegue o tempo de término de cada vértice e vai percorrer eles em ordem decrescente no passo 3, em que eu faço um loop de busca para marcar os componentes. A ideia é que cada busca que eu disparar vai localizar um componente fortemente conexo ali. Tá bom? E isso eu faço no grafo original, mas seguindo o tempo de término que eu obtive a partir da busca no grafo reverso. O passo 3, já adianto para vocês, a gente não viu em detalhe, a gente vai ver. Mas por hora pensem que ele funciona, né? Pensem que a função está implementada. E vamos ver então a função que envelopa todo mundo. Aqui, na função do algoritmo de Kozarajo, identificar comp forte conexo, né? A função que identifica componentes fortemente conexos, recebe o grafo G e um vetorzinho de componentes previamente alocado. Tá bom? Esse vetorzinho de componente que a gente vai indexar pelo rótulo do vértice e vai colocar o número da componente a qual ele pertence. No qual ele vai ser colocado, depende de como a gente identificá-lo. Aqui algumas variáveis auxiliares, e a gente começa inicializando um grafo reverso aqui, e o que a gente vai fazer em seguida? Reverter os arcos do grafo G. Para isso, a gente vai percorrer, vai fazer um laço aqui,
percorrendo ao longo de todos os vértices. Para cada vértice, a gente vai percorrer a lista de adjacência dele, vendo, opa, existe um arco de U até um certo V. É isso que eu estou vendo aqui, né? Nesse laço interno aqui, eu estou verificando a lista de adjacência, ou seja, a lista de vizinhos do vértice corrente, sendo o vértice corrente o U. Né? Eu vou passar por todos os U's, vendo para cada U para quais vértices ele tem arco. Tem arco chegando lá. Então, nesse laço interno, eu estou percorrendo a lista dele, e para cada vizinho V que eu identificar, eu insiro o arco complementar no grafo, usando minha funçãozinha auxiliar, que a gente já viu como funciona em outras aulas. Eu falo que, olha, no grafo reverso, você insere o arco que vai de V para U. Note que eu estou invertendo, né? Porque eu estou com o vértice U em mãos, identifiquei que o vértice V é um vizinho dele ao percorrer a lista de adjacência, e daí fala, tá legal, já que tinha no grafo original um arco indo de U para V, mando inserir no grafo reverso um arco de V para U. Tá legal? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, nesse laço aqui de fora, a gente faz a reversão dos arcos de todos os vértices, portanto, constrói corretamente o grafo reverso. De posse do grafo reverso, a gente vai localizar tempos de término. Eu tenho que alocar os tempos de término aqui, um vetor que vai armazená-los, melhor dizendo, e daí eu faço aqui o loop da busca em profundidade, passando o grafo reverso e o tempo término ali, o vetor que eu passei, que eu acabei de alocar. Note que esse aqui a gente estudou em profundidade, porque a gente acabou de ver a implementação desse loop da busca em profundidade para tempo de término. Ele devolve para a gente, se vocês lembrarem, um vetorzinho, ali no caso no tempo de término, um vetor preenchido por ordem de tempo de término. Quer dizer, o indexado por tempo de término e o conteúdo são os vértices. Então, se eu percorrer esse tempo término aí do fim para o começo, eu vou pegando os vértices em ordem decrescente de tempo de término, como eu quero, né? Uma curiosidade aqui que eu já libero o G-reverso aqui. Ele já não é mais necessário, né? Eu construí ele só para essa primeira busca. Porque o último loop de busca, que vai identificar os componentes, que a gente ainda vai ver em mais detalhes, ele opera no grafo original. Só que ele usa aqui o tempo de término para fazer as buscas, como eu já disse várias vezes, seguindo a ordem decrescente dos tempos de término, e ele devolve a solução aqui no comp. Tá? No final eu só libero o tempo de término, que foi o vetorzinho que eu aloquei aqui. Eu já liberei o grafo que eu tinha usado e eu libero o meu vetor auxiliar. E o comp, se vocês repararem, foi passado como um parâmetro, que esse vetor foi alocado fora dessa minha função. Tá legal? O que está faltando aqui para a gente concluir esse overview? Depois a gente vai aprofundar no loop da busca em profundidade, em mostrar no loop que identifica componentes, né, o loop da busca em profundidade que a gente ainda não viu, e em provar que o algoritmo realmente funciona. O que está faltando é analisar a eficiência desse algoritmo, né? Não falamos muito da eficiência. Então vamos lá, temos 3 passos principais. Esse passo primeiro aqui, em que eu estou fazendo a reversão dos arcos, ele vai custar O de n mais m, sendo n o número de vértices e m o número de arestas. Por quê? Eu tenho aqui o laço de fora que percorre todos os vértices, então O de n com certeza pelo menos ia ter, mas não tem uma multiplicação, apesar dos laços aninhados, né? Apesar desse while que está aninhado, porque esse while, como eu estou usando listas de adjacência, importante isso, né? Seria n quadrado se eu estivesse usando matriz, mas como eu estou usando lista de adjacência, esse laço interno só vai iterar proporcional ao número de arcos que saem de cada vértice. Somando ao longo de todas as iterações do laço externo, o laço de dentro vai iterar ao longo de todos os arcos. Ele vai visitar os arcos de cada vértice por vez e, portanto, todos os arcos do grafo. Por isso, O de n mais m. Esse m é porque o laço interno, aqui ao longo de todas as iterações, ele vai passar por todos os arcos. E isso, claro, eu estou falando do número de iterações e dizendo que isso corresponde ao tempo aqui, né? Um detalhe importante. Essa funçãozinha insere arco grafo, ela leva tempo constante. Tá? E notem até que ela nem é a versão safe, que a gente viu lá que tem a versão safe. Não safe, isso aqui supõe que você está sabendo o que está fazendo, ela para ser mais eficiente. Então ela supõe que você está inserindo um arco que pode ser inserido, que não está tendo multiplicidade de arcos e coisas assim. Tá legal, então tempo proporcional a n mais m, o que é muito bom para começar, porque é o tempo de ler o próprio grafo, né? O tempo de ler todos os vértices e de ler todas as arestas. Então não gasta assintoticamente mais tempo para reverter do que simplesmente para ler a entrada. Na sequência, a gente tem aqui esse loop da busca em profundidade, que eu não vou entrar em detalhes porque a gente já estudou busca em profundidade e loop da busca em profundidade e falou da eficiência dele. A busca em profundidade nunca visita 2 vezes
um vértice, nem analisa duas vezes o mesmo arco, né? Ela vai olhar uma vez só para cada arco de cada vértice, e por conta disso vai ser da ordem de n mais m. Claro que eu estou falando muito intuitivamente, a gente já fez a análise mais cuidadosa disso, mas fica só o registro aqui. De modo semelhante, esse outro loop da busca de profundidade, aqui para identificar componentes, também vai levar da ordem de n mais m. Tudo isso, claro, por conta de dois fatores, porque a gente está usando listas de adjacência, tá? Então, por isso que tanto a inversão do gráfico quanto as buscas em profundidade não levam tempo proporcional a n quadrado, que seria o tamanho da matriz de adjacência, leva tamanho proporcional ao número de arestas, sim, por causa desse uso das listas. E a outra coisa que eu já tenho falado, que o jeito que a gente organizou esse tempo de término evita que a gente tenha que pagar por uma ordenação. Tá? Então evita ter o custo de uma ordenação ali, que poderia ficar n log n, por exemplo. A gente não tem que fazer isso, o tempo de término já sai na ordem que a gente vai usar, é só percorrer o vetor do fim para o começo, então a gente consegue manter a eficiência. Vai ficar mais clara essa questão de onde a gente usa isso na hora que a gente vê a implementação do loop da busca em profundidade. Então, só fechando aqui com vocês a questão da eficiência, o algoritmo vai executar em tempo O de n mais m. Lembrem, é assintótico, né? Então eu concluí com vocês que os 3 passos aqui, cada um deles leva tempo proporcional, uma constante vezes n mais m. Somando isso aí vai dar uma constante maior, né? Vai ser a constante do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro, mas o que é proporcional à entrada é n e m, número de vértices e arestas, e isso continua sendo linear nesses parâmetros. Então, da ordem de n mais m. Vale destacar que, para tanto, como eu já tinha falado, é necessário usar a lista de adjacência e armazenar os vértices em ordem decrescente de tempo de término. Estou me repetindo aqui só para grifar o texto. Deixa mais um quiz aqui para vocês, essa aula tem bastante quiz. Qual que é a eficiência de espaço desse algoritmo? Eu estou só falando de eficiência de tempo, mas vocês são capazes de olhar para o código e verificar quanto espaço adicional a gente está usando nas funções, tanto nessa função principal quanto dentro das buscas, quanto espaço adicional eu estou alocando, para analisar, né, se esse espaço é proporcional, linearmente proporcional ao tamanho do grafo, é quadrático ou não é constante. Tá? Então fica para vocês aí qual a eficiência de espaço do algoritmo. A gente continua detalhando o passo 3 do nosso pseudocódigo na sequência.